Fala pessoal, vamos tratar hoje de dois temas de extrema relevância: instrumentos de garantias contratuais e de gestão de risco. E aí pessoal, professor Lucas da Jurlab aqui, produzindo esse conteúdo hoje um pouco fora do nosso formato, um pouco mais compacto, inclusive para poder ser mais direcionado para as plataformas de YouTube, para as redes sociais, para poder ser mais direto. Mas, enfim, são dois conteúdos de extrema relevância, cumprindo com o nosso compromisso de levar materiais que possam contribuir com o ambiente de negócio brasileiro. E antes mesmo de entrar no conteúdo técnico que a gente vai abordar aqui hoje, eu gostaria de chamar a sua atenção da relevância de estar aprimorando competências técnicas relacionadas a contratos, porque muitas pessoas têm um determinado certo preconceito em lidar com contratos, propriamente dito, por enxergar que o contrato com uma certa formalidade ou por ter uma certa dificuldade de enxergar aquele tanto de folha de papel, de ter uma certa dificuldade de ver isso como um contrato, como um serviço burocrático. E eu gostaria de chamar a sua atenção que não tem nada a ver com isso. Isso é um preconceito e uma visão equivocada de mundo. Lidar com contratos é aprender a desenvolver negócios de maneira correta. Em outras palavras, uma pessoa que aprende a lidar com contratos, ela aprende a negociar as questões corretas de cada negócio. Em outras palavras, traduzindo e trocando ainda em melhores miúdos, né, por assim dizer. Quando você aprende a lidar com contratos, você aprende a lidar com negócios em melhor detalhe. Seja você da área jurídica, seja você um advogado, ou não seja você da área jurídica, seja você um contador, um engenheiro, um empresário, trabalhe você em qualquer ramo de uma empresa, da administração de uma empresa, você vive de fazer negócio, um negócio jurídico. Porque, no final das contas, tudo é negócio jurídico. Quando uma pessoa entra num ônibus e paga uma passagem, quando você entra no Uber e paga por aquele transporte, você está fazendo um negócio jurídico de transporte. Quando você compra uma casa, você está fazendo um negócio jurídico de compra e venda de imóvel. E assim a gente pode arrastar o exemplo para tudo. E quando você aprende a lidar com negócios, quando você aprende a lidar com contratos, você começa a entender negócios de maneira distinta. Você começa a ter uma visão limitada das coisas e começa a ter uma visão mais ampla de mundo. Qual que é a visão limitada? As pessoas normalmente enxergam um objetivo fim, que é limitada a um produto e um preço de produto, uma etiqueta lá no final, né? E às vezes até um prazo de entrega, um prazo de consumo daquele produto, mas elas não enxergam o caminho, a forma de se alcançar aquele desejo, aquele produto ou aquele serviço. Por exemplo, a pessoa enxerga serviço de manutenção de uma indústria, 300 mil, 400 mil reais. Serviço de contratação de guindaste para remoção de ponte. Compra de um imóvel, 800 mil reais. As pessoas enxergam esse fim e esse desejo a ser suprido. Mas elas negligenciam esse caminho que existe entre esse desejo e esse orçamento e esse fim que é esse consumo desse produto ou desse serviço. E a negociação que existe entre esse orçamento inicial e esse consumo de produto ou serviço é para que exista um contrato. É para isso que existe uma negociação. Por quê? Um contrato nada mais é um instrumento, primeiro, de prova para que você deixe de maneira clara aquilo que você acordou com a outra parte, seja você o comprador ou vendedor, contratante ou contratado. E a segunda, para que você tenha a oportunidade de detalhar a forma como que você negociou com a parte contrária com que você está lidando. Um contrato, a forma como que você redige, ela serve basicamente para isso. Eu tenho até um rascunho aqui. Antes mesmo de você sentar para poder negociar, o que você faz? Você pega uma folha de papel para poder negociar com a pessoa e você começa a escrever aquilo que você precisa de negociar. Um contrato, muitas vezes as pessoas... tem gente que não gosta de negociar, às vezes porque não tem até um exercício de timidez, né?
Mas um contrato bem negociado muitas vezes é um exercício muito mais de escuta do que um exercício de fala mesmo. Muitas vezes aquela pessoa que está numa negociação com aquela postura agressiva, aquela postura de falar alto, de gritar, de não querer ouvir as pessoas, muitas vezes é quem está numa posição vulnerável. E aquela pessoa, às vezes, que está até naquela condição mais passiva de não se portar com tanta agressividade, é quem está realmente no controle da situação. Mas enfim, eu não vou abrir nesses pormenores, porque hoje a gente não está falando sobre neurociência e negociação propriamente, sobre técnicas de negociação propriamente dita. Mas antes, vou fazer um último comentário antes da gente entrar na questão técnica, eu gostaria que você prestasse atenção. Eu sou mineiro, e aqui a gente tem um ditado popular muito interessante que eu costumo dizer muito. Todo dia sai um bobo e um esperto de casa. E quando o bobo encontra com o esperto, o estrago pode ser grande, né? Principalmente se o bobo tiver um cheque com fundo. Se o cheque do bobo tiver fundo ou se o cheque do esperto não tiver fundo, o estrago pode ser grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Por que eu tô trazendo esse ditado à tona? Porque as pessoas muitas vezes confundem que a figura do bobo, né, nesse ditado, está ligada à figura de uma pessoa tola, à figura de uma pessoa inocente, ingênua. E a gente, dificilmente, né, poucas pessoas têm a humildade de reconhecer, às vezes, que está numa posição de ingenuidade, ou tem a humildade de reconhecer que não tem o devido conhecimento para poder lidar com uma determinada situação, que está numa postura frágil para poder lidar com um determinado contexto. Poucas pessoas são verdadeiramente humildes, né? Para você poder ser humilde, você precisa de uma força até mesmo espiritual muito grande. E por às vezes a pessoa não ter essa força de reconhecer isso, ela cai no prejuízo. Por quê? Esse papel de, abre aspas, bobo, porque eu estou usando até de um termo pejorativo para poder dar esse contexto de exemplo, não está ligado à ingenuidade. Muitos dos casos está ligado à falta de conhecimento técnico. Muitas vezes você pode estar envolvido numa situação que, mesmo não sendo uma pessoa ingênua, você pode fazer um mau negócio por estar envolvido em um negócio, em uma situação em que a outra parte, envolvida com uma outra parte, que é uma pessoa de má fé, que age de má fé, e que tem um conhecimento técnico muito profundo daquela situação. E se você não tem um conhecimento técnico, você está sujeito à boa fé da outra pessoa que está do outro lado. Se a outra pessoa tiver algum conhecimento técnico de um negócio que você não tem conhecimento. Eu acabei de dizer, né, que eu sou aqui de Minas Gerais. Uma coisa muito comum que a gente vê aqui no dia a dia é o seguinte. Grandes indústrias aqui, que eu não preciso nem de citar o nome, os grandes gestores, né, dessas grandes indústrias que estão aqui em Minas Gerais, normalmente são engenheiros, até mesmo por causa do próprio conhecimento técnico. E esses engenheiros estão à frente dos negócios das companhias, né, das contratações, das necessidades de prestação de serviço, de compra, de venda da companhia e etc. E ter um escritório dedicado e, por vezes, tem um jurídico interno e, por vezes, não tem. Isso daí oscila muito. E, às vezes, esses gestores estão à frente, movendo os negócios, realizando os negócios, e alguns desses gestores não têm tanta responsabilidade assim e buscam assessoria somente depois de uma negociação já estar muito avançada e ligam para a assessoria somente para poder formalizar aquele negócio e não quer saber. Não quer saber. Fala assim, olha, o negócio já está feito, a decisão já está tomada, eu só quero que somente formalize. E quando a assessoria chega, coloca na mesa que várias questões ainda não foram discutidas, várias questões que precisavam de ser negociadas ainda não foram negociadas. O gestor manda somente formalizar todos aqueles riscos que a assessoria alertou, ele manda deixar de fora e o barco toca, a vida segue, e não é raro com que as situações deem errado. E eu costumo dizer que
Atividade empresarial e atividade civil também, você enquanto pessoa física, você compra carro, você compra moto, você compra casa, você exerce diversas atividades. E tudo é risco. E o problema não está em assumir risco, porque a vida é um risco, isso é normal. O problema está assumir risco sem saber que está se assumindo o risco. A gente não pode ter medo de assumir risco, senão a gente não vive, a gente não faz negócio, a gente não ganha dinheiro, a gente não cresce. Isso é normal. Eu acho que o maior problema são as atitudes inconsequentes, são as pessoas assumirem risco sem ter a consciência de que estão assumindo os riscos. E é por isso que eu volto, é que eu dei o exemplo de que todo dia sai um bobo de casa e sai um esperto, da relevância de você estar aprimorando e estar conectado com o aprimoramento do conhecimento técnico contratual e de negócios. De você desbloquear esse conhecimento, esse bloqueio de que um contrato é só um procedimento burocrático e que é só uma limitação de um pedaço de papel com tinta. Não é isso. Conhecer de contratos é conhecer de negócios e conhecer os mecanismos corretos e aquilo que você realmente precisa de entrar em negociação. Perder aquela visão limitada de só ver o ponto final, mas de realmente ver o caminho da estrada que você precisa de percorrer. De entender realmente quais são os dispositivos que você precisa de realmente estar negociando. E é esse convite que eu te faço hoje. Bom, era esse o recado introdutório que eu gostaria de fazer. Entro agora na questão técnica, repito o tema do nosso bate-papo de hoje, que são os mecanismos de gestão de risco e as formas de garantia processual. Deixa eu só pegar uma água aqui que o bicho está pegando. Opa. Bom, seguinte. Vou falar com vocês as questões mais relevantes. São instrumentos que você pode aplicar em negócios tanto da sua vida civil, tanto em relações empresariais. E chama a sua atenção para o seguinte. Seja você da área jurídica, seja você da área não jurídica, ou seja você advogado, seja você não advogado. Quem sabe de negócios prospera. Por quê? A pessoa trabalha com TI, mas tem conhecimento jurídico de negócios. Ela começa a enxergar oportunidades. Ela para de estar limitado. Por exemplo, um engenheiro que trabalha com projetos e domina Power BI. Qual o diferencial da carreira dele? Nenhum. Ele vai saber mais uma coisa que muita gente sabe. Agora, ele é um engenheiro que trabalha numa indústria que ele pode dar suporte numa operação nova que a empresa está precisando. É um outro diferencial que ele tem para poder oferecer. Ele vai para um outro patamar da empresa, ele vai para um outro patamar de suporte, um outro patamar estratégico da empresa dele. E aí ele pode escolher para onde que ele quer ir. Se ele tem um papel mais técnico, se ele não tem um perfil negocial, se ele não tem um perfil de gestão, tudo bem, ele pode continuar num papel mais técnico voltado para a área de suporte de contratos. Não tem problema. Mas agora, se ele é uma pessoa mais de frente, que ele gosta mais de negociar, se ele gosta mais de lidar com pessoas, ele tem essa opção. Só que quando você começa a entender de negócios, quando você entende de contratos, você começa a entender e você começa a ver oportunidades. Eu estou sendo repetitivo, não é à toa. Entender de negócios é mudar de padrão de vida. É você começar a ver oportunidade onde está todo mundo vivendo aquela mesma vida, você tem os seus colegas de trabalho, onde todo mundo vê as mesmas coisas, porque todo mundo faz as mesmas coisas. Quando você entende de contratos, você entende de negócios e você começa a ver aquilo que ninguém está vendo. E é por causa disso que você passa a prosperar ou não. Todo mundo tem aquele tio que trabalhou numa indústria, mas que prosperou mais do que os colegas de trabalho e prosperou mais do que todo mundo. Porque ele construiu um prédio, porque ele, ao longo da carreira, comprou alguns imóveis, ou porque ele aplicou dinheiro.
E isso é o que faz uma pessoa ter mais sucesso profissional do que a outra, é conhecer de negócios. Conhecer de negócios. Isso é que faz a diferença de uma pessoa para outra, de um profissional para o outro. Você que é da área jurídica, eu não preciso nem te falar. Se você é da área trabalhista, se você é da área criminalista, se você é criminalista, não interessa. Contratos e negócios têm que ser a base da sua carreira. Né? Não preciso nem te explicar aqui que a base do direito é o direito romano, que tudo era direito civil, eu não preciso de entrar nessa questão. Assim, né? Tem gente que acha que entende de contratos porque sabe ler, escrever e a vida que segue. Acha que é só pegar um modelo da internet, baixar e fazer adequações. E é por causa disso que o judiciário está abarrotado de processos envolvendo discussões contratuais, porque é cheio de cláusulas ambíguas, que é por isso é que vários sócios brigam e nunca mais se falam. E assim a vida segue. Por causa disso que o ambiente de negócios do Brasil não é tão bom. Eu acho que precisa de ser um compromisso nosso, enquanto advogado, um compromisso seu, enquanto trabalhador, enquanto empresário, ter essa preocupação de, primeiro, agir de boa fé e se proteger de quem age de má fé. E a única forma de você melhorar nesse sentido é através do preparo. Porque com o estudo, às vezes, você precisa de uma oportunidade para poder mudar a sua carreira de patamar, você precisa de um bom negócio para poder evoluir a sua carreira. Às vezes você está na sua empresa, tem 10 anos, você precisa de dar suporte em um contrato que a sua empresa vai fazer para poder ter aquela promoção que você sempre quis. Às vezes no seu escritório você precisa de dar suporte para um cliente num contrato específico para você poder ter a confiança dele ou para poder captar um cliente novo. Seja você em uma contabilidade, por exemplo. Você pode dar suporte, você pode conseguir captar um cliente novo por causa de uma operação que um novo cliente pode estar precisando. E os instrumentos de gestão de risco e de garantias são fundamentais nessa perspectiva. Cada tipo de contrato, cada tipo de negócio, eles têm as suas características específicas, cada tipo de negócio, cada tipo de contrato. Mas o que a gente vai tratar aqui agora, eles se aplicam a basicamente todos os negócios. São cláusulas e são mecanismos basicamente genéricos. Você pode levar isso para todos os negócios que você vai fazer. E é um conteúdo de extrema relevância. Estou tentando repetir isso aqui, não só para poder te convencer, mas que realmente fixe isso na sua cabeça. Para que a gente realmente se conecte, porque eu vou entrar na parte técnica agora, e realmente que você se concentre no que eu vou te falar aqui. Porque é uma oportunidade que você está tendo de ter um conteúdo de qualidade de maneira gratuita. Isso aqui não é uma aulinha que a pessoa fica falando para poder te vender um curso no final. Não, isso aqui eu vou te ensinar uma coisa que você pode levar para a prática e aplicar na sua vida, nos seus negócios, seja no seu condomínio onde você mora, nas coisas que você precisa de fazer enquanto síndico, no apartamento que você vai comprar, no carro que você vai vender, e assim, em tudo que você vai precisar de fazer na sua vida. Vamos lá? Bom, primeiro vamos falar sobre os mecanismos que você pode usar sobre em gestão de riscos. Tá? Eu vou utilizar sempre, eu vou dar um instituto de gestão de risco e vou dar um exemplo para poder ficar bem prático. Falando sobre gestão de risco, o primeiro que eu gostaria de tratar é sobre o contrato preliminar. Uma das características, uma das cláusulas que eu mais acho relevantes de utilizar no contrato preliminar é a cláusula do dever de informação. Vamos lá, por que essa cláusula ela é tão importante? Porque você pode amarrar junto com essa cláusula de dever de informação uma outra cláusula que a gente também pode utilizar como cláusula de gestão de risco, a cláusula de indenizar. Por quê? Por exemplo, agora eu vou dar um exemplo para você poder entender. Você está querendo comprar um apartamento, você tem um orçamento aí de R$ 1 milhão, você acha aquele apartamento perfeito. Mármore italiano, teto rebaixado, vista definitiva, aquele sonho, aquele tesão de apartamento incrível. Aquele apartamento incrível. E aí você acha um apartamento com 20% de desconto, apartamento que ele está avaliado em 1 milhão, você acha um apartamento que está por 800 mil. E aí você visita o apartamento é incrível, você trabalhou durante a semana e você foi visitar o apartamento no sábado
E aí, chegou lá, você viu aquele apartamento bacana, a pessoa fala que está vendendo por 800 mil porque ela está precisando de dinheiro, e você faz o negócio, compra, não fez você fez um contrato de promessa de compra e venda, não fez um contrato preliminar, e comprou o imóvel, mudou e está lá feliz da vida. Mudou e na segunda-feira você acorda 8 horas da manhã e tá aquela barulheira. De um lado você tem um vizinho que escuta axé e do outro você tem um vizinho roqueiro e aquele som o dia inteiro. Você tem um vizinho músico roqueiro e você tem um outro vizinho músico que é axé, que toca axé. E eles ficam de 8 horas da manhã até 6 horas da tarde ensaiando. Nem reclamar da lei do silêncio você não pode. E aí, o que você vai fazer? Você vai reclamar na justiça contra o vendedor do apartamento? Você comprou ele com 20% de desconto. O que você vai fazer? O que você vai fazer, meu querido? Você vai pedir para a pessoa poder te devolver uns 800 mil reais depois do dinheiro ter caído na conta dela? Você tá lascado, né? Você tá numa bela presepada. Você pode espernear, mas é bem difícil que você tenha algum resultado efetivo. Você pode até ter algum resultado, mas é mais difícil. Mas agora, se você escreve um contrato preliminar com uma cláusula de informação e amarra com essa cláusula de informação uma cláusula penal e exige que essa pessoa te preste alguma informação havendo algum problema de vizinhança, etc., e coloca lá uma multa no valor de 300 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais, de duas uma. Ou essa pessoa não assina esse pré-contrato nessas condições, ou ele te avisa. E se ele não assinar, você sabe que vai ter alguma coisa errada. Ou então, ele vai assinar e vai te avisar. E agora eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, que é um advogado experiente, é um executivo experiente, muito executivo assiste os meus conteúdos, você teve a criatividade de pensar nessa situação, nesse contexto? Porque esse tipo de problema acontece rotineiramente. Porque se não é um problema com o vizinho, pode ser um problema de condomínio. Às vezes o condomínio pode ter uma dívida condominial, pode ter um problema às vezes de um vazamento na piscina, que vai precisar de um aumento de condomínio muito grande de um mês para o outro. Às vezes tem um problema estrutural, que aí às vezes 3 meses depois que você se mudou vai ter um aumento muito grande no valor do condomínio. Vários problemas você vai precisar de antever, e se você não tiver uma cláusula num pré-contrato de dever de informação, você pode se lascar. Você pode se lascar. E é para isso que eu estou te chamando a atenção, porque esse tipo de conteúdo ele é extremamente relevante, não só não só por aquilo que a gente está abordando, mas para poder te ensinar uma coisa que chama pensamento crítico. Pensamento crítico. É para poder te tirar daquela visão limitada de ter foco só no produto final, naquela etiqueta do preço, daquele prazo de entrega, daquele formato, daquele objeto que você quer adquirir, mas daquela visão crítica, assim, o que eu preciso de preocupar? Um contrato ele preocupa também com aquele objetivo futuro, da pós-compra. E é para isso que eu quero te convidar. A realmente qual que é o seu interesse? O seu interesse não é a compra de um imóvel. O seu interesse é viver em paz. E é isso que você precisa de se proteger. É para isso que serve um contrato. E é para isso que serve um pré-contrato. É para isso que serve uma cláusula de informação em um pré-contrato. Tá certo? Acredito que eu tenha deixado claro. Agora, existem também outras cláusulas relevantes no contrato preliminar, que são as cláusulas de cooperação e concorrência. São cláusulas basicamente de um contrato de empresarial. Cláusula de proteção de dados e de segredos industriais, para você poder proteger dados de funcionários, tecnologia, histórico. Vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Pensa comigo que você tem uma indústria ou você tem um frigorífico. Você vende carne, você vende proteína, e aí você tem um frigorífico onde toda a sua frota, toda a sua distribuição dessas suas proteínas é terceirizada. Você tem uma transportadora que distribui toda a sua proteína para o estado inteiro. Vamos supor aqui em Minas Gerais.
Se a sua frota de entrega dessa sua proteína é terceirizada, você precisa de ter uma cláusula lá para poder proteger esse sigilo. Porque em um pré-contrato, se você expõe essa sua rota para a pessoa poder fazer um orçamento para você de quanto que isso vai custar, você precisa de proteger isso, porque se você não fecha negócio com essa empresa, o que impede dela pegar essa informação e passar para o seu concorrente? Porque esse valor dessa informação, de onde estão localizados os seus clientes, aonde eles estão posicionados, vale muito dinheiro. Tem um valor muito grande. Porque se o seu concorrente sabe exatamente onde estão os seus clientes, qual é a rota para poder entregar a eles, para poder entregar a mercadoria para eles, fica muito fácil. Ele faz essa transportadora mapeia onde estão todos os seus clientes e passa isso para um concorrente seu. Oferece uma prestação de serviço para ele. Diz, olha, eu tenho aqui um serviço de transporte para poder te oferecer e eu tenho até os clientes para onde eu posso entregar. Só se aumentar a sua produção que eu posso te ofertar esse serviço de entrega de proteína. Compreende qual que é a relevância de você estabelecer isso num pré-contrato? Falei assim, olha, a gente vai negociar aqui um serviço de transporte, não necessariamente a gente vai fechar, porque eu estou cotando com você um orçamento, mas eu preciso de me proteger, que você não vai passar essas informações para frente, caso a gente venha a não fechar negócio, e mesmo que a gente venha a fechar negócio, tá certo? Ainda falando sobre gestão de risco, eu entrei um pouco atrás, falando sobre cláusulas penais, porque o descumprimento de um contrato ele pode ser parcial ou integral, e nesse mesmo sentido você pode utilizar penalidades diferentes para diferentes gravidades de descumprimento de cláusulas contratuais. Vou dar um exemplo aqui bacana para você poder entender. Pensa que um empresário ou um artista está querendo contratar um jornalista ou um escritor para poder escrever a bibliografia dele, a história de vida dele. E eles acordam um preço, acordam que o jornalista vai ficar com parte da venda dos livros, da comissão da venda dos livros, etc. Mas tem uma cláusula que obriga o jornalista, antes de publicar o livro, enviar a bibliografia para o bibliografando, sei lá qual é o termo, para uma revisão final, e o livro só pode ser publicado depois que essa pessoa que está tendo a história contada autorizar. E aquilo que não for autorizado precisa de ser descartado, não pode ser publicado, tem que ser realmente omitido. E se estabelece uma cláusula penal, porque caso alguma informação que não seja autorizada seja vazada, há que ser essa pessoa indenizada em R$400 mil ou $400 mil, por exemplo. R$400 mil para poder ficar fácil. E aí, um belo dia, essa história vaza. Essa história vaza. Se você tem uma cláusula penal, você vai pegar esse contrato e você vai executar esse descumprimento e essa cláusula penal. Compreende que se você não tem essa cláusula penal estabelecida, fica muito difícil você quantificar, o valor desse prejuízo, porque você coloca lá, não poderá, você tem uma cláusula, não poderá ser divulgada a informação que o bibliografando não autoriza. Ok, você colocou essa obrigação lá que o escritor não poderá divulgar. Você estabeleceu essa obrigação. Se você não coloca uma cláusula penal, você vai ter que ir para o judiciário e pedir para o juiz poder arbitrar dano moral contra o escritor que divulgou essa informação não autorizada. E é difícil de quantificar isso. Você vai deixar a encargo de um terceiro, de um juiz, de um terceiro, falar o quanto que é justo em relação a isso. Mas se tratando de uma relação privada, havendo uma paridade entre as partes, vocês mesmos estabelecem ali. Olha, se você descumprir isso, você me paga tanto. E aí vocês mesmos se protegem. E é essa a relevância de uma cláusula penal. E você pode ter várias cláusulas penais. E, por exemplo, havendo uma outra de gravidade menor. Agora vamos dar um exemplo contrário. Se ao longo do trabalho, se a pessoa que está lá contando a história dela
se ela desiste de autorizar a publicação do livro, ela tem que indenizar o escritor em US$ 100.000, que é uma obrigação, seria uma penalidade de menor gravidade. Aí, nesse caso, ela tem que pagar ao escritor R$ 100.000 pelo trabalho realizado. Está vendo que você pode estabelecer uma cláusula penal de menor gravidade para cada descumprimento de obrigação? E aí você vai amarrando uma obrigação com uma cláusula penal. E você estabelece para cada não cumprimento de obrigação uma penalidade. Sim, existem contratos que existe uma cláusula geral e as pessoas escrevem lá, normalmente no final do contrato. A quebra de qualquer das cláusulas desse contrato implica uma multa de 20% do valor desse contrato, ou implica uma multa no valor de R$ 20.000, R$ 40.000, R$ 50.000. Sim, você pode ter uma cláusula penal genérica, mas você também pode ter uma cláusula penal específica para cada descumprimento de obrigação. Continuando agora, tratando de mais uma cláusula de gestão de risco, existe também uma cláusula de não indenizar. Por quê? Como eu já disse, tratando de um outro tópico agora há pouco, um contrato ele serve para que você anteveja situações futuras, porque você pode antecipar alguns problemas que eles podem vir a acontecer. E nesse sentido, estou falando pra caramba aqui, né? E nesse sentido, ambas as partes podem falar assim, olha, se esse imprevisto acontecer, ou se essa situação acontecer, ou se isso mudar, não há que se falar em indenização. Por exemplo, se ao longo da história, se a pessoa que está lá contando a história para o escritor morrer, se ao longo do livro que está sendo escrito, se ao longo da bibliografia que está sendo escrito, a pessoa morre, não há que se falar em pagamento da indenização, ao escritor, para não poder ser eventualmente abatido do inventário da pessoa que faleceu, por exemplo. Ou as partes acordam que o livro será publicado pela editora Abril. E aí chega na última hora, a editora Abril se nega a publicar a bibliografia. E aí o escritor escolhe outra. E aí, nesse sentido, não há que se falar em pagamento de cláusula penal, se houver uma cláusula penal nesse sentido. Eu estou dando alguns exemplos aqui, um amarrado no outro, no mesmo contexto, para vocês poderem entender um contexto ligado todo em um contrato só. Mas isso pode ser aplicado, essas cláusulas podem ser aplicadas em todas e qualquer relações contratuais. Estou falando isso desde o início para que a gente esteja conectado em uma mesma linha de raciocínio. Agora, tratando sobre um último tópico sobre esse primeiro tema, que é a gestão de risco, que são as cláusulas de renegociação. Eu prometi para mim mesmo que eu não ia falar mais sobre Covid na minha vida, porque eu acho que ninguém aguenta mais falar sobre isso. Mas falando sobre gestão de risco e falando sobre contratos é muito complicado, porque eu acho que se uma coisa que 2020 trouxe para a gente foi sobre a relevância de tomar cuidado ao se fazer negócio, sobre o cuidado de não contratar um advogado que cobra R$ 500 para poder escrever um contrato. A pessoa às vezes vai fazer um contrato de aluguel de 4 anos, o aluguel é 5, 6, 7 mil reais, e me contrata um advogado para poder escrever um contrato que cobrou R$ 500 para poder escrever um contrato. Ou pior, às vezes pede para um contador escrever, ou então baixa um contratinho modelo na internet e vida que segue, né? E aí o problema acontece e depois a gente procura a gente para poder tentar resolver, e a gente não tem rancor no coração e a gente resolve, né? Faz o possível para poder ajudar. Mas 2021 trouxe um sabor amargo na boca, mas a maturidade tem um gosto amargo, né? Só depois que a gente amadurece a gente começa a gostar de uísque, só depois que a gente amadurece a gente começa a gostar de café e assim a gente vai vivendo a vida. Mas o que acontece? Vou dar 2 exemplos aqui. Vamos falar de Covid, não.
Vamos falar de dois exemplos de negócio que geralmente tem cláusulas de renegociação. Negócios rurais, agropecuários e negócios imobiliários, construção civil. Quem compra imóvel na planta, normalmente, é lógico que todo negócio tem exceção, possui uma cláusula de renegociação. Por quê? Se o valor da matéria-prima sobe muito, se o valor da mão de obra sobe muito, se o dólar sobe muito, é muito difícil que a construtora consiga manter o preço negociado lá na venda do imóvel na planta. E normalmente tem uma cláusula e contrato de transporte também. Caminhoneiro não. Os caminhoneiros menores é muito difícil, né, coitado? Porque se o preço da gasolina sobe demais, ele normalmente tem que segurar aquele prejuízo ali. Se o preço do diesel sobe demais, ele tem que segurar aquele prejuízo ali. Mas grandes transportadoras, normalmente elas têm uma cláusula de reajuste, porque se a gasolina subir muito, muito acima da inflação, por exemplo, elas têm uma cláusula de reajuste, elas têm uma cláusula de renegociação para que, para que o contrato tenha continuidade, para que o contrato seja possível ter continuidade. E aí as partes ajustam isso de maneira prévia para não poder ter problema ao longo do contrato, porque se houver uma disparada muito grande, inviabiliza a continuidade da operação. E aí eles já ajustam isso antes. Olha, se subir demais, eu vou ficar no prejuízo, eu não dou conta da continuidade do serviço, então já vamos estabelecer aqui quais serão os índices de correção caso haja uma disparada muito grande, porque a gente já ajusta, já reajusta, já renegocia, aqui já estão os índices de renegociação, a gente ajusta e a gente segue a vida. A gente apura aqui de acordo com esse índice e a gente segue a vida. Isso é muito comum também porque a gente tem contratos de investimento, né? Num fundo de investimento, por exemplo, esse tipo de cláusula deve ser muito comum. Talvez não com esse nome, mas provavelmente são cláusulas absolutamente comuns. Contratos rurais, por exemplo, e de agropecuários, né? Se o preço da soja sobe demais, a pessoa do frigorífico, a pessoa que cria o boi, eles precisam de ter índices de reajuste próprios para que o relacionamento contratual deles possa ter continuidade. Porque senão inviabiliza. Às vezes pode estar dando muito lucro para um e muito prejuízo para o outro. Uma pessoa que vende leite para uma grande cooperativa, vende leite para Itambé, Parmalat, não sei o nome das grandes cooperativas. Isso também muda de estado para estado, né? Eu não sei qual que é a grande do seu estado. Aqui em Minas, por exemplo, é Porto Alegre. Eu só vou lembrar da Porto Alegre agora, mas indiferente. A pessoa produz leite. Aí hoje ela vende o leite para Porto Alegre, para Itambé, por 30 centavos o litro. E aí vai ter época que a Itambé vai pagar 30 centavos o litro, vai ter época que ela vai pagar 45, porque a depender da época do ano, as vacas produzem mais leite ou menos leite. E para as empresas não para não poder ficar fazendo um contrato mês a mês, eles já estabelecem um índice de reajuste e as relações vão seguindo o seu curso. Elas podem fazer um contrato anual, um contrato de 2 em 2 anos, e é para isso que serve esse mecanismo de gestão de risco, né? E esse é o último tópico de instrumento de gestão de risco, acredito que eu tenha deixado aqui muito bem claro. A gente não tem espaço aqui, nesse tempo que eu estou dedicando para essa aula, para poder pegar realmente na redação disso, mas inclusive até mesmo porque ela vai variar de contrato para contrato, de negócio para negócio. Se você tem um contrato de aluguel, haverá uma redação específica para aquele contrato de aluguel, para uma cláusula, uma forma de redação específica para aquele contrato de aluguel, de alocação de gestão de risco para aquele negócio, mas você precisa de ter essa crítica para que na hora que você for fazer um negócio, você identificar quais são os riscos daquele negócio e como que você vai garantir, ou como que você vai assegurar o risco que você tem, que você pode estar correndo naquele negócio, ou como que a parte contrária está querendo proteger os riscos dela. E se eles são justos, e se eles estão equilibrados ou não. E buscar um equilíbrio naquilo ali. Sobretudo, se proteger da má fé que a parte contrária pode estar agindo, e também como que você pode estar
buscando uma relação de equilíbrio com a parte contrária. Isso que é o mais importante. É para isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Vamos lá, só revisando. Mecanismos de gestão de risco. A gente falou sobre os contratos preliminares e dentro dos contratos preliminares. Cláusulas de dever de informação. Eu dei o exemplo do apartamento com o roqueiro e o cantor de axé. Cooperação e concorrência, proteção de dados e segredos industriais, que eu dei exemplo do frigorífico, a distribuição e o contrato de transporte. A cláusulas penais, eu expliquei porque o descumprimento pode ser parcial ou integral, e porque as penalidades elas podem ser diferentes, porque as gravidades são diferentes. Cláusulas de não indenizar, e acabei de explicar as cláusulas de renegociação. Bom, matamos agora o nosso primeiro tópico, que é a gestão de risco, e vamos agora tratar sobre os instrumentos de garantias. Vou falar os instrumentos de garantia mais relevantes, vou citar e vou explicar só dois, porque os instrumentos de garantias todos vocês conhecem. Se vocês não conhecem, basta uma pesquisa de Google. Eu vou dar os nomes aqui, vou até colocar na descrição do vídeo. Quando você tiver um contrato para poder negociar, no final também aqui você pode, eu vou deixar eu estou com um bloquinho aqui do lado, uma colinha aqui. No final do vídeo você tira um print, salva aí no seu celular ou no seu computador. Você salva e aí você vai ter você aí no seu computador. E quando você precisar de ter um instrumento de garantia, você vai ter uma listinha e você pesquisa dentro dessa lista quais você acha que vai ser mais adequado para a situação do seu contrato em específico. Mas o pacto comissório e o pacto marciano são dois instrumentos que eu preciso de explicar, porque são dois instrumentos um tanto quanto perigosos e controversos e assim, realmente eles carecem de uma explicação mais detalhada. Esse vídeo já está ficando um pouco longo. Se eu for explicar cada uma dos instrumentos de garantias, assim, vocês vão acabar que não vão prestar atenção em tudo, e às vezes a gente precisa de ser mais direto para que vocês realmente aprendam, né? Bom, os instrumentos de garantia. Fiança, você sabe do que se trata. Hipoteca, pouco utilizado no Brasil, porque a alienação fiduciária é mais utilizado, né? O que é alienação fiduciária? O bem que você está alienando fica em propriedade do credor, de quem está te emprestando dinheiro para poder comprar, até que você acabe de pagar a dívida. Por exemplo, quando você vai lá e faz um empréstimo no Minha Casa Minha Vida, na Caixa. O apartamento é da Caixa até você acabar de pagar. Seguro, cláusula de retrovenda, fundo de investimento, não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas eu ia precisar aqui de umas 2 horas para poder explicar. Calção, penhor não é penhora, penhora é ato processual, penhor é instrumento de garantia. Penhor agrário, garantia pignoratícia, e agora os dois últimos, que é o pacto comissório e o pacto marciano. Seguinte, pacto comissório e o pacto marciano, eles são dois instrumentos de garantia extremamente agressivos. Extremamente agressivos. Extremamente agressivos. Se você precisar de pedir uma garantia para alguém, você pode até pedir na modalidade pacto comissório e pacto marciano. Mas se alguém estiver pedindo uma garantia sua nessa modalidade, pega o contrato, rasga e joga na cara dela. Não aceita isso não. Por quê? No pacto comissório, você, quando coloca um bem em garantia, se você inadimple a sua obrigação, o bem que você ofertou em garantia é transferido meio que automaticamente para a pessoa que você está devendo. Se você tem uma dívida de 40 mil, você deixou lá um bem de 60 em garantia. Você não pagou, meu amigo. O bem de 60 vai ser transferido para a pessoa que você está devendo. E é assim que as coisas funcionam. É um contrato
um contrato, né? É uma modalidade de garantia um tanto quanto controversa na literatura jurídica, até mesmo por causa dessa, dessa, dessa agressividade dela. Mas hoje no Brasil vigora a lei de liberdade econômica, onde é defendida, né? Onde mudou a redação do artigo 421, 421-A do Código Civil, onde está lá escrito que a intervenção do Estado precisa de ser mínima na economia, na economia não, né? Na relação privada. E por causa disso, se você aceita, se você concorda em oferecer uma garantia na modalidade do pacto comissório, e você perde um bem dessa forma por inadimplir uma obrigação, é muito complicado, porque se você bate na porta do judiciário reclamando disso, e a pessoa oferece uma defesa falando assim, olha, tudo bem, ele está reclamando aqui que ele aceitou um instrumento que a literatura jurídica é contra. Mas a lei fala que em relações paritárias, né, a intervenção estatal tem que ser mínima. Então não cabe ao judiciário intervir nisso não. A cláusula está aqui, ela é clara, ele aceitou, ele não me pagou, então o bem é meu. Não se sujeite a esse tipo de coisa. Escolha outro instrumento de garantia. Não opte, não faça negócios nesse sentido. É extremamente agressivo. Não tope esse tipo de negócio, não aceite esse tipo de garantia. Pacto comissório. Você está entendendo qual que é a relevância de você entender e de você se aprofundar em conhecimentos técnicos em prática jurídica? Porque muitas vezes você pode estar fazendo um negócio, oferecendo um bem em garantia, a pessoa escreve lá no contrato que pacto comissório é só um termo técnico utilizado para a garantia que você está oferecendo. Você vai lá e assina, confiando na boa fé da pessoa que está falando. Você vai digitar pacto comissório no Google, vai aparecer lá. Pacto comissório é uma forma de transferir a propriedade do bem em garantia para o credor em caso de inadimplência. Você vai ler isso lá e vai achar normal, você vai entender. Em uma forma de uma interpretação reta, você vai entender e vai concordar. Mas se você tem um mínimo de estudo, um mínimo de conhecimento técnico jurídico, você vai ter a crítica que existem outras formas de você oferecer uma garantia. E aí você vai entender que, olha, imprevistos podem acontecer e eu posso, né, às vezes, se acontecer alguma coisa que eu possa vir a inadimplir uma determinada obrigação, eu posso estar oferecendo outra coisa em garantia, em que eu posso ter mais tempo para poder estar adimplindo, ou uma forma mais justa de eu estar pagando essa minha obrigação, sem estar perdendo um bem, às vezes, que possui um valor superior ao inadimplemento que eu tenho. É muito relevante que você tenha um conhecimento técnico jurídico por causa disso. Primeiro, para que você não faça maus negócios, e segundo, para que você eventualmente não venha a ser explorado apenas às vezes apenas por uma falta de conhecimento técnico jurídico. Eu repito, todo dia sai um bobo e um esperto de casa. E ser bobo não está relacionado a ser ingênuo. Às vezes está relacionado à falta de conhecimento. Tem muita gente experiente por aí tomando prejuízo por ser negligente, por não, por imperícia, né? Por às vezes assumir risco sem necessidade. Eu expliquei para vocês o pacto comissório, é basicamente esse, e tem também o pacto marciano. O pacto marciano ele funciona basicamente como um pacto comissório, o bem que você oferece em garantia, ele também é transferido para o credor em caso de inadimplemento da dívida, mas pelo menos ele é avaliado e se o valor for superior, essa diferença do valor da dívida para o valor do bem, ela é devolvida para a pessoa que inadimpliu, para a pessoa que está inadimplente. Bom, são duas figuras incontroversas, mas lembre-se da lei da liberdade econômica. Evite esse tipo de problema na sua vida e cuidado ao fazer os seus negócios. Bom, era basicamente isso que eu tinha para poder conversar com vocês sobre os instrumentos para gestão de risco e garantias contratuais. Vocês podem levar isso para vocês para a vida toda, para todos os negócios que vocês precisarem de realizar. Estou até com a boca seca. Espero que esse conteúdo que a gente conversou aqui agora tenha sido útil para vocês.
Obrigado por dedicar esse tempo para poder bater esse papo comigo. Vamos melhorar o ambiente de negócio do Brasil. O Brasil precisa da gente para poder crescer, precisa de gente comprometida. Gente comprometida precisa de gente de boa fé, mas a gente também precisa de gente preparada com boa fé, porque enquanto houver gente de má fé preparada, não tem jeito. Porque enquanto gente de boa fé estiver à mercê de gente de má fé, vai ser difícil desse lugar melhorar. E é esse convite que eu te faço. Eu te convido a ter mais crítica, eu te convido a estudar, eu te convido a estar preparado a fazer bons negócios, a estar numa posição avant-garde, a sair de uma posição limitada de mundo, de negócio, a ter uma visão mais ampla, a ter uma visão mais crítica e a construir uma posição melhor. E muitas vezes até mesmo a construir uma visão mais coerente, a reconhecer às vezes que você precisa de hoje estar se preparando para ter uma oportunidade melhor, a começar a enxergar as oportunidades que aparecem para você e que já estão aparecendo rotineiramente e você não está percebendo. Uma pessoa que comenta perto de você que tá tendo dificuldade com o negócio, às vezes a sua empresa está tendo um problema com o fornecedor, às vezes o cliente que você atende está tendo um problema com o fornecedor, e você tem condições de ajudar a resolver e não tá ajudando. Tá certo? Um exemplo muito simples aqui. Você, enquanto síndico do seu prédio, você precisa de contratar um serviço de curadoria. Contratar uma empresa para poder ter um serviço de faxineiro ou faxineira, zelador ou zeladora e manutenção de elevador. Você fez várias cotações e vai fechar com o mais barato. E o mais barato tem uma cláusula lá assim. Esse contrato tem um período de 2 anos e, havendo rompimento antes de 2 anos, há que se pagar uma multa no valor de 50% do valor total do contrato. Se assinou, veio a pandemia, metade dos seus vizinhos ficou desempregado, perdeu o emprego, a inadimplência do condomínio bateu na altura, seu prédio não tem condição de pagar com o serviço de curadoria. E aí, meu amigo, você não estudou os instrumentos de gestão de risco e o contrato está lá assinado. O que você vai fazer? Você não tem dinheiro para poder pagar o contrato e você também está com os seus vizinhos inadimplentes. Você vai executar os seus vizinhos que estão devendo enquanto síndico. Mas até você receber deles, como que você vai pagar a empresa que está prestando serviço? Muito complicado. Muito complicado. Se você tivesse essa crítica, se você tivesse estudado isso, você não ia ter esse problema. Porque você ia pegar o seu telefone, nem sei onde é que está meu telefone. Você ia pegar o seu telefone e falar assim: ô empresa de curadoria, empresa Condomínios Bacanas S.A., eu vou fechar o contrato com você, mas exclusivamente nessa condição dessa multa aqui ser reduzida de 50% para 20%. Porque o meu prédio é muito pequeno e a gente não tem orçamento para poder garantir uma multa dessa. Eu não tenho caixa. Porque se todo mundo aqui perder o emprego, eu não tenho condição de pagar. Aí a pessoa vai falar assim: não tenho e tal, não tem condição. Beleza. Você vai falar aqui: olha, a gente fecha o negócio se você reduzir, se você não reduzir, eu vou fechar com outro. Para de não ter essa crítica. Existem inúmeras empresas. Às vezes as pessoas ficam apegadas com um negócio só, com uma empresa só, com um orçamento. Sai de uma e vai para outra. Leva essa negociação para uma outra empresa, para uma outra situação. Às vezes se perde muito tempo em um negócio ruim por uma falta de negociar as questões corretas, por uma falta de negociar as condições de negócio corretas. Tem um autor italiano, que eu, Esopo, sei lá, eu sou muito ruim de nome, que ele fala que um contrato é a roupa de um negócio jurídico, é a roupa de um negócio. E o que a gente quer mesmo é o negócio. E um contrato, uma folha de papel com tinta, é uma forma só da gente instrumentalizar, de detalhar aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente quer comprar, aquilo que a gente quer adquirir, é o fim. Mas um contrato é a forma da gente só detalhar aquilo que a gente está querendo comprar. Numa relação verbal, apesar da gente poder adquirir produtos e serviços de uma maneira verbal, é muito difícil da gente entrar nos primeiros detalhes, é muito difícil da gente criar prova com aquilo.
Então eu realmente convido a criar essa crítica e criar o desapego. Se você está no meio de uma negociação ruim, não existe, um negócio não é perfeito se você não pode abrir mão dele. Eu costumo dizer isso com uma certa frequência. Nenhum negócio é tão bom assim se você não tem um prazo de 48, uma semana para poder pensar ou para poder procurar uma outra proposta melhor. Se a outra parte te dá um prazo de 2 horas, de 48 horas, para poder pensar, ou então ela vai desfazer o negócio, é porque o negócio não é tão bom assim. É porque ela está com mais medo de te perder, de perder aquela oferta, do que você tem a ganhar com aquele produto ou com aquele serviço. Então, para de ficar apegado, aprenda a negociar as questões corretas, aprenda a avaliar os riscos, entenda essas críticas, entenda esse aqui que a gente acabou de conversar, salve esse vídeo. Sim, a gente acabou de conversar aqui coisas que são imutáveis, isso vai ser aplicado em todos os negócios que você vier a fazer. Gestão de risco, contrato preliminar, cláusula penal, cláusula de não indenizar, cláusula de renegociação, instrumento de garantia. Salva esse vídeo para você poder eventualmente ter essa explicação de novo e tenha isso anotado. Leve essa crítica, entenda essa crítica. É só isso que eu estou querendo. Com isso aqui, se todo mundo que faz negócio tivesse essas informações, sim, teria menos problema no judiciário, as empresas cresceriam mais, teriam menos problemas. É claro que isso tudo depende de uma redação contratual eficiente, depende de uma redação sem cláusulas ambíguas, etc. Mas, se quem está lá na ponta, se quem está lá na frente negociando já tiver ciência disso, muitos problemas são evitados. Muitos problemas são evitados. Você, advogado, dedique-se mais, tenha mais responsabilidade. Para de pesquisar contratinho no Google. Para de fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Você, funcionário de empresa, você, empresário. Para de achar que você pode pegar o modelo da internet e adequar e não fazer um contrato direito. Para de pensar dessa forma. Sim, você pode estudar e conduzir uma negociação a partir de um conhecimento jurídico. Sim, né? Eu não fiz esse vídeo aqui com a intenção de vender curso, até mesmo porque o conteúdo está entregue aqui, eu não preciso de vender isso, realmente não preciso. Mas nós temos cursos aqui para poder ensinar pessoas, advogados e quem não é da área do direito, a realmente aprender a fazer negócios, a todo o caminho. A gente tem um curso aqui que vai ensinar 20 negócios em um curso. 20 negócios. Contrato de aluguel, contrato de compra e venda, etc. Não vou entrar em detalhes aqui porque eu não estou querendo vender curso nenhum, né, nesse vídeo. Mas você pode aprender 20 negócios, 20 negociações que você pode conduzir. Se você tem facilidade na redação, além de aprender esses 20 negócios que você pode conduzir, você pode pegar e passar a escrever esses contratos se você não é da área do direito. Tudo bem, tudo bem. Arrisque, e se você tiver segurança, se você tiver consciência que além daquilo que você aprendeu a conduzir, você tem a competência de positivar, de passar a termo, beleza. Mas eu te convido a primeiro aprender a negociar, tenha a experiência de contratar um advogado para poder fazer essa parceria, depois que você aprendeu a realmente todo o caminho de todas as cláusulas que você precisa de aprender a negociar, a você passar aquilo a termo, às vezes junto com ele, e depois disso você vai criando essa determinada independência. Aprenda primeiro tudo que você precisa de negociar, contrato por contrato, ou principalmente aqueles que mais te interessam, um contrato bancário, um contrato de transporte, um contrato de prestação de serviço. Sabe, eu fico pensando, tem engenheiro que lida com projeto, e entrega na mão do jurídico da empresa dele ou do jurídico terceirizado a responsabilidade inteira do contrato. Ele escolhe uma empresa para poder prestar o serviço, ele pega um edital com as características técnicas que ele precisa e simplesmente entrega na mão do jurídico toda a responsabilidade por aquela transação. Isso é de uma irresponsabilidade enorme. E as pessoas não percebem isso. E a vida vai seguindo, e os problemas vão acontecendo, e por causa disso o ambiente de negócios não evolui. E as pessoas são demitidas, e a próxima pessoa promovida assume os problemas e é demitida de novo, e a vida vai seguindo. Por isso é que existe um diretor e vários gerentes embaixo dele. Porque pouca gente tem a competência
de lidar com negócios e ter uma visão mais ampla do todo. Por isso é que pouca gente consegue sair de uma empresa enquanto executivo, enquanto gerente, enquanto funcionário e ter o próprio negócio. Enfim, se de tudo que a gente conversou aqui agora, se conseguir pelo menos te passar esse recado de você buscar ter essa visão mais crítica, esse é meu recado, bons negócios para você, muito sucesso, que você precisar e o que eu puder fazer, eu estou à disposição. Muito obrigado mesmo por esse tempo que a gente passou junto. Um forte abraço para você, tamo junto. E lembra, não é bobo que é ingênuo não. Vamos estudar para quando a oportunidade aparecer, a gente está preparado. Às vezes a gente precisa de uma oportunidade para poder captar aquele cliente, para poder ser promovido, para poder ganhar dinheiro, para poder mudar a vida de patamar. Tá certo? Tamo junto. Ah! Peraí. Tira um print aqui com o resumo, com a minha colinha aqui. Com a minha colinha aqui. Peraí. Aí, ó. Isso aqui é a nossa aula de hoje. O Parque Comissão não está nem aparecendo. Está aparecendo? Vou diminuir aqui. Pera aí. Aqui, ó. Aí, tira um print aí. Eu vou colar isso aqui na descrição do vídeo. Tira um print aí. Beleza? Tamo junto. Valeu.